Olá, meus amores! Olha só, é, hoje nós temos aula de história, temos exercícios para corrigir. Então, nós temos exercícios da página 38 a 43, os africanos escravizados. Então, vamos lá, vamos começar. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos foram trazidos à América como escravizados. Eles eram vendidos, trocados, alugados, emprestados ou confiscados por comerciantes ou autoridades do governo. Essas pessoas foram transformadas em mercadorias. Pesquisadores estimam que mais de 5 milhões e 800 mil africanos foram trazidos ao Brasil para que trabalhar nessas condições. Então vamos lá. Tem uma tabela aqui, né? Da África para o Brasil. Comércio 1501 a 1875. Aí nós temos uma lista, a gente já até trabalhou essa tabela, né? E tem uma tabelinha, ó, começou com 7.000, aqui começa as plantações, aí aumenta, aí vem, aí quando chega aqui aumenta mais ainda. Por que que aumenta? Porque começa a surgir nessa época aqui algumas leis que proibiam o tráfico de negros. Aí começaram a aumentar muito para tipo assim, os que estão aqui vão continuar escravos. Então tem que mandar muitos escravos, você tem que ter escravos. Você vai ter que armazenar, porque você não vai ter que não pode mais manter uma rotina de compra. Não vai ter como comprar porque ninguém vai trazer mais. E depois cai, ó, bruscamente, por causa das leis, né? Em que período chegou o maior número de escravizados no Brasil? Ó, vamos ver. Entre 1801 e 1850. Aqui, ó. No período de 1501 e 1875, quais foram as principais atividades desenvolvidas no Brasil? A exploração do pau-brasil e a produção de açúcar, a mineração e o cultivo de café, tá? Agora, em sua opinião, por que os europeus escravizaram milhões de africanos? Por que será? O que você acha da situação enfrentada pelas populações do continente africano nessa época? O que vocês acham? Por que resolveram escravizar os africanos, né? Será que eles resolveram ou é o que tinha disponível, né? Lembrando que quem pegava os escravos, traziam para a praia, para o litoral para serem vendidos, eram os próprios africanos, tá? Então vamos lá. Quem eram as pessoas escravizadas? Desde o início da colonização, praticamente todo o trabalho no Brasil era realizado por indígenas e africanos escravizados. Os indígenas passavam a ser escravizados porque os portugueses precisavam cada vez mais de mão de obra nas lavouras. Já os africanos começaram a ser trazidos em maior número ao Brasil em meados do século XVI. Homens, mulheres e crianças eram aprisionados na África e vendidos no Brasil, né? Como escravo, principalmente aos senhores de engenho. Isso aí a gente já viu. Aí, mesmo com o tráfico de africanos, a escravidão indígena continuou. Esse foi um dos fatores que levaram à redução desses povos. Foi por isso que diminuiu o povo indígena.
Observe a gravura acima, essa, leia a legenda e responda como os indígenas foram representados. Qual tipo de sentimento é possível notar nessa representação? Vamos ver os indígenas capturando um indígena. Eles foram representados com preocupação e assustados, principalmente as crianças, que estão agarradas ao corpo dos adultos. Os dois adultos estão presos por uma corda. Agora você imagina, né? Você livre na mata, sua casa, e de repente você se prende a essa situação, né? Você é colocado a essa situação, você é preso a essa situação, você não tem escolha. Por que os portugueses escravizaram africanos e indígenas? Porque os portugueses se consideravam superiores aos povos nativos da África e da América Latina. Além disso, precisavam de mão de obra nas lavouras e no trabalho nos engenhos de açúcar, tá? Aqui, o tráfico negreiro. O tráfico negreiro para o Brasil era feito principalmente por mercadores portugueses. Esse comércio era bastante lucrativo. Os portugueses trocavam armas, tecidos e outros produtos por africanos escravizados. Depois vendiam os escravizados no Brasil e em outras partes da América. Muitas vezes, os africanos trazidos eram aprisionados nas guerras entre reinos inimigos na África. Eles eram mantidos em feitorias nos portos do litoral até serem embarcados nos navios negreiros. Para evitar revoltas, familiares eram separados. Então, olha só, eles eram aprisionados por quem? Por reinos inimigos. Esses reinos inimigos eram da própria África, tá? O interior de alguns navios negreiros foi representado em esquemas. São registros que mostram as condições em que os africanos escravizados eram transportados. Observe um desses esquemas a seguir. Aqui está um navio. Vamos lá. Imagine que você e os colegas estão em um navio como o representado nesse esquema. A locomoção dentro do navio seria fácil? Claro que não, né? Eles viajavam sem espaço no navio e eles eram amontoados, né, entre eles lá, sem um espaço até para sentar. Eu falei isso na última aula. Todos poderiam se deitar e dormir ao mesmo tempo? Não. Muitos escravizados ficavam sentados. Em sua opinião, é correto submeter as pessoas a esse tipo de situação? Por quê? É uma resposta pessoal, mas eu tenho certeza que vocês vão dizer que não, né? O ser humano, ele é livre e ele tem que ganhar uma condição de igualdade. Você não pode tratar o outro como você não gostaria de ser tratado. Então, ele tem que ser colocado numa situação de igualdade. Isso é importante. A viagem da África para o Brasil. Partindo da África, o navio levava de 3 a 6 semanas para chegar ao Brasil. Muitos africanos ficavam doentes ou morriam durante a viagem. Isso acontecia porque eram transportados em péssimas condições. Eles ficavam em porões escuros, apertados e mal ventilados. Além disso, recebiam pouca água e comida, que era de má qualidade. Aí, no Brasil, os africanos que sobreviviam
eram desembarcados nos portos de Recife, né? Rio de Janeiro e Salvador. Observe a imagem e depois responda. Por que uma das pessoas está segurando um lampião? Vamos ver aqui, ó. Por quê? Porque os porões dos navios negreiros eram escuros. Há duas pessoas carregando um homem. Por quê? Provavelmente para tirá-lo do porão, porque ele está desfalecido, talvez morto. Compare essa imagem com o esquema do navio negreiro na imagem anterior. Eles apresentam a mesma visão? E por quê? Vamos ver. Essa e essa. Tem a mesma visão? Sim. O esquema mostra como os porões dos navios negreiros eram apertados. A gravura, por sua vez, detalha esses locais, escuros, apertados, amontoados de africanos, tá? Vamos aqui. Mercado de africanos escravizados. No Brasil, os portugueses preparavam os africanos antes de colocá-los à venda nos mercados de escravizados. Eles passavam óleo de palmeira no corpo, né, dos escravizados para deixar sua pele brilhante. Acreditava-se que isso dava a eles um aspecto mais saudável. Depois, os africanos eram expostos. Preço de venda variava de acordo com o gênero, né, se ele era homem ou mulher, a idade, as condições físicas e a origem do escravizado. Os compradores preferiam homens jovens e saudáveis. Também evitavam adquirir muitas pessoas de uma mesma comunidade. Isso eu falei com vocês. Eles tinham receio de que se organizassem revoltas e fugas. Eles achavam que se os escravizados não falassem a mesma língua, isso dificultaria a comunicação, dificultaria o movimento de sair daquela situação, de se unir e vamos fugir. Observe a imagem, leia a legenda e responda as questões. Quantas pessoas há na imagem? 13. Muito fácil. Descreva a cena. Há diversos africanos escravizados expostos para venda. Um deles está sendo analisado por um comerciante. Esse aqui. Eles tinham os dentes, que parece negociar o preço dele com o vendedor. O vendedor é esse. Outros dois homens brancos observam. Em sua opinião, por que os africanos escravizados estão expostos como se fossem objetos? Explique. Porque eles eram vendidos como objetos, né? Eles eram vendidos como não tinha opinião, não tinha nada. Era simplesmente um objeto. Quem eram os povos africanos? Os homens e as mulheres que foram trazidos à força da África para o Brasil pertenciam a diferentes povos. A maioria eram bantus que viviam na região onde hoje estão localizados os países de Angola e Moçambique. Havia também sudaneses que habitavam áreas que atualmente compreendem Guiné e Gana. Cada povo tinha seu modo de viver e de trabalhar. Claro, era a cultura da região dele, né? Apesar da diversidade, esses grupos tinham características em comum. Dominavam a metalurgia e a agricultura. Confeccionavam ferramentas, utensílios domésticos, enfeites, armas e outros objetos. Também desenvolveram técnicas de arquitetura. Muitos eram comerciantes ou artesãos que produziam tecidos e objetos de cerâmica. Olha só. Essa é a mesquita que eu mostrei para vocês já na última aula. Então vamos aqui. Leia o texto e responda as questões no caderno. A cada etapa da travessia, da África para o Brasil, era mais provável a pessoa se ver sozinha diante do desconhecido, tendo de aprender quase tudo de novo. Claro,
Imagina você separado da sua família, separado de todo mundo da sua tribo. Você que não fale a sua língua. Você tem que aprender sozinho. Você se vê sozinho, né? No entanto, nada disso era capaz de apagar o que ela havia sido até então. Mesmo se capturada quando criança, ela traria dentro de si todo o conhecimento e a sensibilidade que sua família e seus vizinhos haviam até então lhe transmitido pela educação e pelo exemplo da vida cotidiana. Quer dizer, mesmo ele, criança, mesmo dentro daquele, ao redor de tudo que estava diferente do que ele sabia, ele trazia com ele o conhecimento, a sensibilidade, afetivo dele, as pessoas que faziam parte da vida dele, porque ele era uma pessoa, ele não era um objeto, apesar de ser tratado como objeto. Porque os africanos, trazidos como escravizados, tinham de aprender quase tudo de novo, porque vinham para uma terra diferente da deles, onde as pessoas falavam outras línguas e tinham outros costumes. Os próprios africanos que vieram com eles eram de tribos diferentes, eram de outra língua, sabia outra língua, outro costume, outros costumes. Além disso, eram obrigados a fazer trabalhos diferentes dos que faziam antes de serem aprisionados, né? Para os africanos, aprender tudo de novo significava abandonar suas origens e costumes? Não. E por quê, né? Explique. Porque não tinha como ele apagar tudo o que ele sabia, o conhecimento dele, ele não tinha como apagar, né? Isso aí era... não existia essa possibilidade dele apagar toda a afetividade dele, tudo que ele aprendeu até então. Como que ele apaga isso? Não tem como apagar, né? A própria lembrança da família dele. Imagina você vai esquecer da sua mãe? Nunca que você vai esquecer da sua mãe, do seu pai. Então vamos lá, a gente acaba aqui e aqui vai começar um outro conteúdo. Não, o mesmo conteúdo, mas uma outra abordagem. Ele vai falar dos orixás, vai falar da parte religiosa deles, de religião dos africanos dentro do território deles, dentro da África, tá? Ele não fala dentro do Brasil, ele fala dentro da África, como que era, né? E depois ele vai fazer uma menção e uma explicação sobre tudo que ele aqui também no Brasil, como que funciona. Então tá, ficamos por aqui. Beijinhos para vocês. Vou repetir, final de semana está chegando, né? Vamos ficar em paz e com muita alegria, tá bom? Beijinhos da tia Laine.